É isso aí, boa noite, amigos internautas, a vocês que nos acompanham nesta sexta-feira, dia 17 de julho. Inicia mais um programa MG e Você, nesta noite de sexta-feira. Então, sexta-feira, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo dia que Ele nos deu hoje. E é isso aí. Hoje vamos ter como entrevistado Dr. Marcos Tosta, certo? Ele vai estar falando conosco hoje. Ele que é dentista e professor de educação física, ele atua no CETEP e na Escola Municipalizada Costa e Silva. Dentista, atuou também na Unidade de Saúde da Família no Andaiá. Ele é genro, né? Ele é genro de doutor Laurentino Correia Trigo, né? Quem não conhece doutor Trigo aqui em Santo Antônio de Jesus, né? Ele que é clínico geral, ginecologista e obstetra. Então, já vamos estar batendo papo aqui com doutor Marcos Tosta, pré-candidato a vereador em Santo Antônio de Jesus. É isso aí, são 8h02. Nós estamos ao vivo, direto pelas nossas redes sociais. A você que está nos acompanhando, eu peço que compartilhe essa live, né? Vá lá, compartilhe para os seus amigos, que vamos ter um papo hoje legal com o doutor Marcos Tosta. Como de costume, eu sempre começo a live falando do boletim da saúde aqui em Santo Antônio de Jesus, e hoje não podia ser diferente. Nós vamos estar aqui, colocando aqui na tela, o boletim de hoje. A você que nos acompanha, aí está. Hoje foi registrado 886 casos confirmados em Santo Antônio de Jesus. Então, a gente está vendo aí que os casos continuam aumentando, né? Santo Antônio de Jesus, em 24 horas, aumentou mais 29 casos, se não me engano, 29 casos. Então, o que acontece é que, mesmo com o comércio fechado, mesmo com todas a preocupação da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, né? Com os órgãos da saúde, mesmo com toda essa preocupação, o fechamento do comércio, com tudo isso, ainda os casos continuam aumentando. Nós também já temos aí 698 pessoas recuperadas, sendo que desses 886 casos, temos 170 casos ativos. Ainda continuamos com 18 óbitos. Vamos pedir a Deus que isso não aumente. Tem 149 pessoas em isolamento domiciliar e 21 pessoas internadas. O Covid-19, né, o coronavírus, continua ativo, não só em nossa cidade, mas também na Bahia, no Brasil, porque realmente é um vírus perigoso, muito perigoso, e muitas pessoas estão sendo contaminadas. Ontem à noite, a prefeitura, junto com, né, a vigilância, né, com o pessoal da saúde, a polícia militar, né, foi a zona rural e encontrou lá uma festa. Ou seja, as pessoas, mesmo com essa situação, ainda continuam, né, fazendo festa, fazendo farras, esquecendo que é um perigo terrível esse vírus. Então, fica aí, como sempre, aquela dica: você que não precisa sair, fique em casa. Se você for sair, use máscara, procure se policiar. Saiu, chegou em casa, tire a roupa, tome um banho, descarte aquela roupa, lave sua máscara, lave suas mãos, certo? Procure sempre ter cuidado, não só pela sua saúde, mas também pela saúde daquelas pessoas que convivem com você. Porque muitas vezes as pessoas não têm
parado para analisar, né, que ele pode ser assintomático, mas quem mora com ele, quem convive com ele, pode ser que não. E muitas pessoas têm sido contaminadas por pessoas que não têm esse devido cuidado, vão para a rua e aí leva o coronavírus para casa. Então, se a gente for fazer uma análise aí por baixo, né, como o nosso município, Santo Antônio de Jesus, ele tem, em média, 105 mil habitantes, já estamos quase com 8% da população de Santo Antônio de Jesus com o Covid-19. Não é verdade? Antes a gente sabia que alguém ficou doente porque ouviu na TV, ouviu no rádio, ouviu no site, ou alguém comentou que conhecia alguém que ficou doente. Hoje a gente já sabe e tem ciência de muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas até de famílias, né? Da nossa família, a gente olha e vê, percebe que já pegou esse Covid-19. Então, gente, o caso é sério, não é de brincadeira, certo? Então, vamos tentar fazer com que esse vírus passe logo e nos deixe em paz, para que a gente volte a ter a nossa vida como antes. Não vai ser como antes, mas que a gente volte a estarmos mais à vontade, porque realmente as coisas só têm piorado. Mas vamos pedir a Deus que dê certo, né? Que tudo venha passar. Já estamos aqui com pessoas aqui, vamos colocar aqui o... Enquanto isso, vocês compartilham. Boa noite, Luiz Carlos aí. Carlos Luiz. Boa noite, MG. Boa noite, meu nobre. Boa noite. Temos aqui também Sidney Santos. Boa noite, MG. Boa noite, Sidney. E a todos vocês que nos acompanham. Deixe seu comentário, faça sua pergunta, que a gente vai estar colocando aqui ao vivo, certo? Para que todos vejam o seu comentário. Então, é isso aí. A gente sabe o que estamos passando, o que estamos vivendo com esse tal desse vírus, mas vamos esperar em Deus que tudo dê certo, né? E que logo, logo a gente volte a o normal, que vai ser o novo normal. A gente sabe que não vai ser mais como antes, mas vamos estar procurando cada vez mais, né? Tentar chegar ao normal, que será o novo normal. Então, eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Marcos Tosta, ele já está nos acompanhando, chamar ele aqui para que ele entre, para que a gente venha bater esse papo legal. Como vocês sabem, o programa MG e Você é um programa onde traz vários assuntos, muitas coisas boas, inclusive, olha aí o doutor Marcos Tosta aí, boa noite, amigos internautas. É isso aí, ele vai estar conosco agora, ao vivo, ele já vai entrar para que a gente venha bater esse papo legal e descontraído aqui com o doutor Marcos Tosta, como já disse, ele que é dentista e professor de educação física. É um jovem atuante aqui nessa cidade, e aí ele vai estar colocando aqui as ideias dele para que a gente venha analisar. Já visto que estamos no ano eleitoral e muita gente tem as ideias, muitas pessoas, né, estão aí correndo atrás aí também de estar fazendo parte do cenário político de Santo Antônio de Jesus, e doutor Marcos Tosta está emprestando o nome dele para que a população venha avaliar, né? E, se possível for, elegê-lo como vereador em nossa cidade. Doutor Marcos, o senhor já pode estar entrando em contato conosco aí ao vivo. Só estamos aguardando o senhor para começar a nossa entrevista de hoje. No mais, gente, você que ainda não tem um plano de saúde, está pensando em fazer um plano de saúde, entre em contato, vou colocar aqui na tela, plano de saúde, chame no Zap, olha aí. Agora a gente tem as ferramentas nas mãos, né? Tudo agora a tecnologia está aí. Então, olha aí, nós temos aí, ó, o número para que você entre em contato e faça seu orçamento, plano de saúde. O número é 759-8812-6180. O pessoal trabalha com todos os planos de saúde e eu sei que vai ter um que vai caber certinho lá no seu orçamento. Aproveitar também e mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Fera. Paulo Fera Comunicações. Você que quer fazer
um vídeo, quer fazer um áudio, quer fazer um áudio para carro de som, procure Paulo Fera. Ele é realmente o fera. Então, vamos lá. Vamos colocar na tela aqui o nosso amigo Dr. Marcos Tosta. Boa noite, Marcos Tosta. Você está ao vivo aqui, direto pelo programa MG Você. Para a gente é uma satisfação tê-lo conosco nesta noite. E agora eu vou deixar que você dê boa noite aí aos nossos internautas. Boa noite, amigos. Boa noite, Maurício. A satisfação é toda minha poder estar participando desse programa, que a cada dia que passa vem angariando mais visualizadores, né? Mais seguidores. E estamos aqui para participar aí dessa live hoje, dessa entrevista, com todo prazer. É isso aí. Eu estava falando aqui sobre o coronavírus em nossa cidade, continua aumentando, né? Não só em nossa cidade, tem algumas cidades que já deu até uma aliviadazinha, mas a gente sabe que logo, logo isso vai passar e vamos voltar ao novo normal, como dizem, né? O novo normal está por chegar. Mas, doutor Marcos Tosta, dentista, professor de educação física, já atuou, né? Atua como professor no CETEP e na Escola Municipal Costa Silva, né? Atuou como dentista também na Unidade de Saúde da Família no Andaiá. Isso. E também é genro, né? Genro tem como sogro o doutor Trigo, que é clínico geral, ginecologista e obstetra. E aqui na cidade, eu acho que de A a Z conhece o doutor Trigo, até pelo trabalho que ele já vem desenvolvendo há muitos anos na nossa cidade. E agora, Marcos Tosta lança o seu nome para estar pleiteando agora a vereança em Santo Antônio de Jesus. Por que você quer ser vereador em Santo Antônio de Jesus, Marcos? É isso, Maurício. Antes de tudo, né, eu queria dizer da minha satisfação dessa referência que você citou aí, de ser próximo, né, ser genro de uma referência política, uma referência ética, moral e profissional da nossa cidade. Isso é uma coisa que muito me orgulha, me dá muita satisfação. Bom, eu venho participando da política já há algum tempo, né, nos bastidores, apoiando alguns candidatos, como já apoiei o jovem deputado Rogério Filho na eleição passada, e onde fui considerado também, por conta desse meu ativismo nessa campanha, o maior influenciador político digital aqui da cidade, por alguns sites, né? E eu entendo, Maurício, que dentro de uma democracia não existe outro modo de mudar a realidade que nós vivemos, se não for através da política. E por conta disso, resolvi colocar meu nome para ser avaliado pela população de Santo Antônio de Jesus, né? Entendendo, como eu já te falei, que só através da política a gente vai poder mudar as realidades que o Brasil vive, o nosso estado, a Bahia, e o nosso querido município de Santo Antônio de Jesus. Ô, Marcos, agora a questão, muitas vezes a gente sempre pergunta aos pré-candidatos, como surgiu, né? Você que já é um cara que está no meio político já, mas sempre ali nos bastidores e tal. Como foi que surgiu essa vontade em colocar o seu nome e dizer assim, olha, eu vou colocar o meu nome para ver o que é que a população acha e se for o querer da população, eu estarei aqui. Como foi que surgiu? Exatamente, Maurício. Como eu te falei, já participando da política, nos bastidores, né, as pessoas, os amigos, os colegas de trabalho, de profissão, os colegas do CETEP, do Costa e Silva, meus alunos, já que eu ensino no curso técnico do CETEP, e são todos jovens, adultos, eles vêm me perguntando, né, por que o senhor não se lança na política? E eu venho explicando, não, eu já tenho uma atuação política. Não, mas por que você não se candidata a vereador? Então, eu resolvi atender esses apelos, né, esses pedidos, que eu entendo que sejam justos, porque muitos reconhecem em mim uma novidade na política, com ideias novas, né, fugindo do que se trata sempre na política, aquela mesmice que a política se tornou, né? Então, eu resolvi abraçar esses pedidos. Ô, Marcos, e a família, como viu, como
Você chega, não, estou querendo emprestar meu nome e tal. E a família, como vê essa sua decisão? Isso. É assim, né? Como toda família brasileira, ela no início sempre ela olha com desconfiança, porque a política, infelizmente, ela caiu no descrédito do povo. Mas ao sentar principalmente com o meu sogro, doutor Trigo, que é o chefe dessa família, né, explicando a minha motivação e fazendo com que eles entendam os meus objetivos com a política, que é, como eu te falei, transformar as realidades que Santo Antônio de Jesus vive, eles entenderam e aceitaram esse meu propósito, entendendo e enxergando em mim realmente um bom nome para compor a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. É a primeira vez, né, Marcos, que você coloca o seu nome, né? O primeiro ano é esse, no caso. Aqui em Santo Antônio de Jesus, sim, é novidade. Agora, qual a sua principal crítica aos vereadores com mandato na atual legislatura? Olha, Maurício, os vereadores, a gente, infelizmente, alguns já estão lá há muito tempo, já deram a sua parcela de contribuição e hoje acho que estão sentados sem mais objetivos na política, né? No marasmo. Outros só estão na política para se locupletarem de alguma forma e também tem uma atuação que não condiz com o que a população de Sage tanto espera e todos reclamam desse posicionamento. Alguns outros, no meu entender, entraram na política, viram do que se tratava, não era o que eles queriam e resolveram também agora se afastar, né? E outros, por inexperiência, não conseguiram exercer o mandato de uma forma que chamasse a atenção da população. Eu acho, não sei qual é a sua opinião, mas assim, é como você falou, muitos entraram na política pensando que é uma coisa e quando chega lá é outra. Eu já vi pessoas dizer assim, para mim, eu não quero mais ser político porque eu achei que eu sendo político, eu estando lá, eu poderia mudar alguma coisa, mas só que não depende de mim mudar, depende de pessoas que estão em altos escalões para que mude. Como é a política? Como você avalia essa política hoje? Isso. Primeiro, o entendimento de não desistir do objetivo e estar sempre cobrando. Está sempre cobrando. Eu acho que o principal papel do vereador, junto com o papel de fiscalizar os atos do executivo, é isso, é também cobrar do executivo, de maneira independente, coisa que o que a gente observa que atualmente muitos não têm essa independência que é necessário a um vereador atuante. Então, eu entendo que enquanto eu tiver forças para lutar, entrarei na política, já sei que é difícil, que mudar uma realidade é muito difícil, né? Mas a gente vai tentar, se for da vontade de Deus, lógico, e do povo, a gente vai tentar dar essa contribuição, né? Mudar esse panorama tão entristecedor que a gente tem. É verdade. Você sabe, Marcos, que com a sua experiência que você tem já na política, você sabe que a partir do momento que o homem ele se coloca à disposição da população como um candidato, seja ele a vereador, seja ele a prefeito ou qualquer um cargo político, ele está abrindo, eu costumo dizer assim, que ele está abrindo as portas de sua casa para que a população entre. Ou seja, o homem público já está dizendo, ele já não tem mais uma vida, né? Tudo que ele faz agora é motivo de ou que a oposição traga aquilo para o lado mal, ou que a população realmente veja a força de vontade daquele ou daquela em estar mudando o cenário de nosso país. Como você vê isso? Você tem a sua família estruturada, você tem a sua vida social tranquila, e parar de dizer assim, olha, agora eu vou colocar o meu nome à disposição para tentar ser vereador da cidade, mesmo sabendo que vai ter que passar por tudo isso. Isso. Ó, Maurício, eu encaro isso de uma maneira natural. De qualquer forma,
como a gente é servidor público e já atua no serviço público há algum tempo, a nossa vida passa a ser pública. Não com o destaque que um vereador, que um político de mandato tem, mas nós estamos sempre participando da vida pública com nossas opiniões, formando novos pensadores, né, através de nossas aulas, não só com o conteúdo técnico, mas também com a nossa visão de vida, né, com o que a gente pensa da vida. Então, para mim, é super natural. A gente já tem essa vida, de uma certa forma, exposta, né? Não para uma quantidade grande da população, mas para uma quantidade considerável, que são os alunos. Basta que eu estava fazendo uma conta, que no tempo que eu já atuo no CETEP, eu tenho aqui um contato diário com mais de 2.000 alunos, né? Isso aí eu não estou contando nem os alunos que são de fora, já que o CETEP é um centro regional. Então, 2.000 alunos são os funcionários do CETEP, os funcionários do Costa e Silva, os meus colegas, colaboradores, né? Todos eles. Então, a gente tem uma vida exposta, sim. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu venho colocando minhas ideias, venho expondo minha vida nas redes sociais, né? Muita gente aí conhece os meus filhos, sabe quantos filhos eu tenho, tudo isso graças às redes sociais. Então, a nossa vida já é uma porta aberta, né? A nossa casa já está aberta de uma certa forma, e não será diferente na Câmara de Vereadores, se for do propósito de Deus e da vontade do povo de Santo Antônio de Jesus. Ô Marcos, para você, qual seria mais fácil? Ser um vereador da situação ou da oposição? Depende muito do que a pessoa entenda o que é facilidade, né? Para esses vereadores que hoje estão aí, os quais eu respeito muito, eu entendo que eles estão numa situação complicada, né? Já outros, sendo da situação, se sentem numa posição confortável, né? Depende muito, como eu falei, do que eles estão querendo na vida pública, do que eles estão querendo sendo vereadores, né? Na oposição, a pessoa, o edil, o parlamentar, acaba tendo mais liberdade para poder criticar, para poder expor suas opiniões, cobrar com mais veemência em relação às atitudes do executivo. Olha aí, Junão, que ele é locutor e estará conosco a semana que vem, agora na próxima quarta-feira. Junão, coloca aí, ó. Parabéns, doutor. Conhece o Junão? Junão é radialista lá de Muniz Ferreira. Já aqui em Santo Antônio de Jesus. Isso, gente boa. Tá mandando aí um parabéns para você. Eu tô então, tentando acompanhar aqui. Tem muita gente aí, as pessoas muitas vezes nem comentam, mas as perguntas começam a vir. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. Aqui vem, ó. Caso você conquiste uma cadeira na Câmara Legislativa, como será o seu plano de governo? Qual a sua proposta para a população? Olha, Maurício e internautas do MG, eu tenho, por conta da minha atuação como dentista, como professor, eu tenho uma obrigação de atuar muito na área da educação e da saúde. Em especial, na saúde, em especial a saúde bucal, que anda meio esquecida no nosso município, né? E por conta da pandemia, parou de vez, né? A saúde bucal agora parou de vez. Normal, a gente entende. Na educação, eu gosto muito de mesclar os meus pensamentos da área ambiental. Inclusive, eu tenho até um projeto, já desenvolvi um projeto lá no Costa e Silva, que foi uma horta escolar, muito bem sucedida, com o apoio de todos os colegas, da direção, que sempre apoiou o projeto, né? E de lá a gente produziu verduras, hortaliças, milho. Então, foi um projeto bem sucedido que eu pretendo
cobrar e implementar esse projeto, apresentar esse projeto, para que todas as escolas do nosso município também tenham uma horta escolar. E, em paralelo a isso, para isso, eu venho com atuação e apresentando muitos projetos nas redes sociais em relação à causa animal, né? É uma coisa que um carinho, uma atenção muito grande que eu tenho com os animais, que vem comigo desde criança. Então, eu não posso deixar de apresentar e atuar fortemente nessas áreas. Inclusive, como pré-candidato a vereador, eu já coloquei nas redes sociais alguns projetos que irei apresentar e irei cobrar a implementação, né? Como banco de ração, para oferecer ração aos protetores animais, às pessoas que criam o seu animal e que não tem condição de dar uma alimentação. Apresentei também o grupamento de proteção ambiental, já apresentei à população nas redes sociais, né, que seria um destacamento da Guarda Municipal, que teria uma atuação exclusiva na proteção ambiental e nas denúncias de maus-tratos animais. Sempre eu estou recebendo aqui no meu celular, no meu WhatsApp, denúncias. Estão matando o gato na Urbis 3, envenenaram o meu cachorro, e as pessoas não sabem muito bem onde recorrer, né? Eu sempre aconselho elas que vão à delegacia e abram lá um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, o que for, para poder dar procedimento à acusação. E se tiver prova, melhor ainda. Todo mundo hoje tem um celular na mão, pode gravar e ter uma prova, porque sem prova é difícil acusar alguém. Apresentei também a questão do hospital veterinário. Eu acho isso de fundamental importância para o nosso município e vou apresentar esse projeto e vou cobrar do próximo gestor, né, que seja implementado esse hospital veterinário. Me coloco sempre, Maurício, como o apoiador da causa animal, né? Aí você vai me perguntar, Marcos, por que você não se coloca como protetor, como alguns outros colocam? Porque, infelizmente, a gente não tem condições, né, nem o suporte municipal para dar um atendimento aos animais que a gente se encontra aí atropelado, doentes, vagando pela rua, abandonados. Então, eu prefiro me colocar como apoiador, né, me colocar como pré-candidato a vereador que defende essa causa, para poder a gente ter esse suporte no município. Agora, essa questão que você falou aí, Marcos, é uma questão, a gente sabe que isso aí, animais, como eu falo, é tipo droga, é uma questão de saúde pública. Isso. A gente vê em nossa cidade, não só em nossa cidade, mas em muitas cidades, os animais, as pessoas querem os animais enquanto estão tudo bonitinho, né? Isso. Tudo ali tranquilo, saudável. Mas quando o animal adoece ou envelhece, aí eles descartam. Essa semana mesmo foi, como você falou, acerca de hoje, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular. Isso. Então, o que acontece? O cara pega, para o carro, solta o cachorro, vai embora, e o pobre do cachorro, coitado, que é tido como o melhor amigo do homem, porque o cachorro não abandona o homem, mas o homem Exato. Sim abandona. E falando de cachorro também, qualquer outro animal, a gente vê muitos animais soltos na pista para estar ali, muitas vezes causando acidentes. É uma coisa realmente complicada. Você falou um ponto muito complicado, porque também existe a questão do animal, por ser um animal que não tem saber, né? Mas uma coisa que o animal tem é o carinho e o afeto pelo homem, né? Isso. Mas a gente vê que as pessoas criam gato, aí o gato vai para a casa do vizinho, aí fica lá, bagunça tudo, quebra telha, acontece e tal, aí o vizinho faz maldade. Eu acho que também os donos também têm uma parcela de culpa nessa questão de não cuidar. Como você falou aí de estar na educação, os donos precisam se educar. Se você quer ter um animal, você tem que saber quais são os riscos. Se você quer ter um animal, você tem que saber como tratar. Então, esse ponto é muito importante que você está militando aí, que inclusive eu já vi em suas redes sociais. Então, Marcos, vamos abrir espaços aqui para os internautas que quiserem fazer pergunta a Marcos Tosta. Está aqui conosco hoje respondendo algumas perguntas, e os internautas também estão
ao vivo e pode fazer suas perguntas. Agora, Marcos, a questão do comércio em Santo Antônio de Jesus. A gente vai mudar um pouquinho de postura aqui. Qual é a sua postura no comércio? Você vê que hoje o prefeito municipal ele decretou o fechamento, né, essa semana agora, o fechamento da Feira Livre. A gente sabe que o comércio está fechado, mas o povo aglomerando, né, nas ruas. Então, tá aquela coisa. Qual é a sua postura diante do fechamento ou abertura do comércio? Olha, Maurício, queridos internautas, eu acredito que o comércio ele deve continuar, seguir aberto. Ele não pode fechar. É lógico, defendo a abertura responsável. O que quer dizer abertura responsável? É aquele comércio que está funcionando, seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos decretos municipais. Né? A questão do álcool gel na entrada, os tapetes sanitizantes, né? Que é aquele tapete onde você coloca os pés e lá tem uma substância, seja ela álcool 70, seja o hipoclorito de sódio, e você vai evitar que as pessoas tragam a contaminação da rua para dentro da loja. A quantidade máxima observada dentro de cada loja, a depender do tamanho dela, as lojas não podem ficar cheias. Então, um protocolo para todo tipo de comércio, né? Seja ele o comércio varejista ou atacadista. Então, eu defendo isso, Maurício, que o comércio continue aberto, inclusive com horário ampliado. Eu valorizo muito o empenho que o prefeito tem, acredito que todos os decretos que ele faz com as melhores intenções, mas em relação ao comércio, penso diferente. E também acredito que a população deva também melhorar os seus hábitos, né? Tipo, sair de casa uma vez só por dia, só se for necessário. O uso da máscara obrigatoriamente, né? Saiu, utiliza a máscara. E o álcool gel no bolso, se não tiver, procurar lavar as mãos. Hoje a praça aí tem uma torneira, a feira tem a torneira, né? Procurar estar sempre higienizando as mãos, evitar de passar as mãos no rosto, de ficar tocando na máscara. Em relação à máscara, as pessoas utilizam a máscara de maneira errada. A gente vê na rua com o nariz para fora, às vezes com o queixo para fora, às vezes pendurada na orelha. Então, engraçado se não fosse tão complicado para a gente, né? É verdade. E aí a população também precisa contribuir com esse processo, né? Não pode ficar só nas costas da gestão. É verdade, Marcos. Eu ri porque eu estava outro dia fazendo uma entrevista lá no centro da cidade, e aí eu estava falando justamente sobre as máscaras, né? E aí, daqui a pouco, quando eu olho ali no centro, vem a mulher com a máscara no queixo. Aí eu disse, olha, pessoal, eu falando ao vivo, eu disse, olha, pessoal, parece que essa daí tá de papeira, porque ele botou embaixo. E aí, quando ela chegou perto, eu disse, olha, vou falar com ela, tomara que ela não me bote para correr. Aí eu perguntei, e aí, o que a senhora tá achando do movimento do comércio? Ela tá legal. Eu disse, a máscara, ela tá aqui no queixo. O povo tá máscara em tudo quanto é lugar, menos no lugar certo, e pega de tudo, toda coisa acontece. É isso aí. Estamos aqui também com a nossa amiga Gély Sampaio, colocou aí parabéns. Valeu, Gély. Sônia Souza colocou aqui também, vou colocar aqui agora Estamos juntos, doutor Marcos. Sônia, que é uma defensora nata, né, dos animais, não é isso? Conhece ela, né, Marcos? Quem está comentando aí é Sônia Souza ou Sônia Moura? Sônia Souza. Sônia Souza é manhinha. Aí é uma defensora. Então a Moura. Agora a Moura é uma grande amiga, protetora dos animais aqui em Santo Antônio de Jesus. Um abração para ela aí. Ela vai ver, se não estiver vendo, ela vai ver essa entrevista em breve. Um grande abraço para Sônia Moura. Com certeza. Paulo Fera também, boa noite. Paulo Fera Comunicações. Boa noite, Paulão. Aqui temos aqui Tânia Souza. Boa noite, povo. Boa noite, Sampaio, Tânia. Boa noite. Aí vamos aqui, tem um monte de gente aqui conosco.
A questão, doutor Marcos, a questão de animais é aquilo como a gente está falando, é muito complicado, existe, né, muitos projetos, muitas pessoas preocupadas em estar levando ali uma melhor situação para esses animais, mas assim, vereador, doutor Marcos, eleito, 2021, povo de Santo Antônio de Jesus, o que esperar desse homem que chegou novo? Porque a gente sabe que a Câmara vai ter uma renovação muito grande, né? Chegou com todo o gás, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Povo de Santo Antônio de Jesus, o que esperar a população em si, de doutor Marcos, vereador? Isso, pode esperar um vereador combatente, atuante, com projetos que mudarão a realidade da cidade, né? Um vereador com práticas novas na política. Né? Não são essas práticas novas que a gente ouve falar aí da nova política, não. São práticas novas em relação à atuação na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. Pode esperar e podem confiar. É isso aí. A gente sabe que tem muitos vereadores outro dia eu estava entrevistando um pré-candidato e eu disse, olha só, muitas coisas acontecem no meio da política. Muitas vezes o cara, ele está no bairro dele, aquela coisa toda e tal, e chega, tem nomes aí que está mais batido, mais quebrado, mais moído, e nada melhor do que nomes novos chegando para que venha tentar mudar, né, a real situação da população de Santo Antônio de Jesus, que a gente sabe que há muitas deficiências. A gente sabe que a prefeitura em si, ela precisa que os vereadores fiscalizem e leve até o gestor qual é a situação do bairro, o que é que precisa ser feito. Então, é esse papel que nós estamos esperando de vocês, que estão pleiteando chegar lá agora. Então, Marcos... Maurício, me permita uma palavra. Pode sim. Às vezes, as pessoas procuram os vereadores em que eles votaram e não conseguem achar na cidade. Né? Nada mais justo, a pessoa votou no vereador e, claro que dentro dos limites de horário, né, de localização, que procurem o seu vereador. Né? E isso aí é uma coisa que eu carrego comigo, essa responsabilidade, né, de dar o retorno a essas demandas. Né? Pelas redes sociais aí, e hoje o novo normal exige que a maioria das coisas e das relações e interações sejam realizadas pela rede social. Né? Muita gente hoje, eu sem mandato de vereador, já me procura, né, para tentar resolver alguma situação, e aí a gente está sempre nessa luta, né, correndo atrás em prol aí dos mais carentes, dos mais necessitados, e quando, se for da vontade de Deus, mais uma vez falando, e da vontade do povo, que eu me eleja em 2020, esse canal continuará aberto. É isso aí. Agora, Marcos, a gente sabe, doutor Marcos, é o seguinte, ó, o pré-candidato, doutor Marcos, né, tem ciência de que, 2 pontos, né, 2 pontos que eu vou falar aqui. Primeiro, caso o candidato a prefeito do seu grupo ganhe, né, a eleição, e caso o candidato oposto ganhe, qual será a atuação em cada uma dessas hipóteses? É isso, Maurício e amigos internautas. A atuação desse pré-candidato a vereador que vos falo agora, nesse momento, será a mesma. Uma atuação isenta, independente de grupo político, tá? E independente de quem venha a ganhar a cadeira do executivo. A atuação será a mesma, as cobranças em prol da causa animal, em prol das pessoas carentes, dos mais necessitados, da saúde e da educação, será a mesma. A fiscalização em cima dos atos do executivo será a mesma. Para mim, não importa se quem vai ganhar é oposição ou situação. Eu tenho o meu lado político. Né? Hoje faço parte, por conta de estar filiado a um partido que faz parte da base do prefeito Rogério Andrade, eu hoje também faço parte dessa base. Né? Mas preservo e sempre preservarei a minha independência. No caso, você é apoiador do atual gestor, né?
Rogério Andrade. Sim, Como você falou que apoiou faço parte Rogério do Andrade. grupo. Faço parte do grupo político do Qual o Rogério Andrade. partido, doutor? Qual Eu o seu estou partido? filiado hoje no MDB, número 15. MDB número 15. Então, o Isso. MDB tem muitos projetos bons aqui para Santo Antônio de Jesus? Grandes nomes, também pré-candidatos, tá certo? Um partido capitaneado por uma pessoa, um verdadeiro comandante, né, uma pessoa de bem da cidade, que é o nosso querido Geraldo Reis, Gel, a quem eu deixo aqui o meu abraço também. Pronto. Agora, a questão do salário do vereador, né? Quanto ao salário de um vereador, hoje, considerando o padrão financeiro da população de Santo Antônio de Jesus, o que o senhor acha? É bom? É alto? Precisa melhorar? Olha, Maurício, considerando o padrão, né, médio do morador, do munícipe de Santo Antônio de Jesus, é um salário alto, né? Nos meus devaneios utópicos, se a gente pode utilizar esse termo, eu acredito que o vereador ele deveria ganhar um valor que fosse compatível com a sua formação ou sua profissão. O que acontece é que a maioria dos vereadores, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte aí de quem está na política, fez da política profissão. Então a gente perde a referência. Então a gente perde essa referência. Eu acredito piamente que eu, como dentista, o justo que seria de ganhar, caso fosse vereador, seria um piso salarial do dentista, né? Mas, infelizmente, a gente vê que tem gente aí que entra na política, que não tem formação, que não tem profissão e faz da política profissão, né? Nada contra a participação deles na política, eu acho justa, acho válida, né? Mas quando a gente fala de salário, a gente tem esse pensamento. Agora, você falou um ponto interessante. Tem pessoas que não têm formação e aí coloca o nome, talvez pela a população gostar da pessoa, ou querer tentar colocar, não, vamos colocar agora uma pessoa simples e humilde lá e tal. Qual a sua postura sobre isso? Você acha que a população ganha ou perde? Olha, Maurício, a população ela é soberana na escolha. Lógico que ela vai criar afinidade, né, com o candidato que ela queira. Porém, o que esperar de um candidato que não tem o mínimo de uma formação? Às vezes não tem nem a formação exigida pelo TRE, né, que seria pelo menos o segundo grau. Né? O segundo grau não, a alfabetização. Alfabetização. Né? Então, se a gente for parar para analisar friamente, deixando os amores, né, e os sentimentos de lado, a população perde. Né? Que, agora, é lógico que se aquele candidato, aí eu não estou falando de simplicidade nem de humildade, né? Porque tem muitos candidatos que têm formação e são políticos, né, que têm formação e são pessoas humildes, são pessoas simples. Eu posso dar um exemplo aqui de uma pessoa que muito me inspira, que você já falou aí, que é o Dr. Trigo, né, que apesar de ser um médico conceituado na cidade, nunca perdeu sua humildade, sua simplicidade. Né? Estamos aí todos os sábados na Feira Livre e quem conhece ele sabe da simplicidade e da humildade, e é onde eu me espelho muito, né? Nessa simplicidade e nessa humildade. Isso aí, claro, deixando de lado a questão da formação. Mas, na atuação parlamentar, é preciso que a pessoa tenha um certo nível de conhecimento, até para defender a sua bandeira com mais fidedignidade. É lógico que tem gente tem candidato que entra na política, tem pessoas que entram na política e lá acabam se desenvolvendo, vão estudar e acabam exercendo um bom mandato. É verdade, a gente vê pessoas que não têm o falar, muitas vezes ele tem uma, né?
que ela não tem aquele costume de falar, não tem palavras eloquentes, mas também ele faz do mandato dele realmente uma arma poderosa para a população. Exato, exato. E já vemos pessoas que têm a cultura, né, tem intelectual e tal, mas eles, é como você falou, ele vira político e esquece. Exatamente. Eu já vi, nessa minha caminhada, eu já vi vereadores cobrar de uma gestão, inclusive fazer a maior auê, uma gestão que está... o político chega lá, acha que deve... Não, o meu papel é fiscalizar. Então, pronto, olha, essa obra aqui que a gestão abandonou, mas quando vai ver, é uma obra federal. Porque lhe faltou o conhecimento em buscar entender que obra federal é federal, estadual é estadual, municipal é municipal. Não é isso? Exatamente, exatamente. Então, é preciso ter esse preparo para que não venha cometer esse tipo de gafe, ainda chegar numa plenária e falar e trazer textos elaborados quando chega lá, mas quando vai ver, realmente está fora do que se diz respeito à política para o povo. Exato, é por isso que eu ponderei contigo a questão que você me perguntou, se a população ganha ou perde. A princípio, perde. Perde. Aí vai ficar dependendo desse candidato se melhorar, né? Procurar estudar realmente, porque tem candidato aí que não sabe nem qual é o papel do vereador. E aí complica, quando chega lá tem o que para cobrar? Exatamente, aí complica. Então, a gente vê no cenário político de Santo Antônio de Jesus, eu acho que é em todo o contexto político, em regiões, aquele cara que ele é oposição, aí chega ali, tem um buraco, ele, não, porque aqui e tal, quando vai ver, é da Embasa. Isso. Porque é da Embasa, não procura. E muitos desses têm pego, eles pegam muitas vezes até a inocência do povo, né? E chega um tempo, não, é ele que está correndo atrás, é ele que faz. É como o auxílio federal. Não, porque o presidente está dando. O povo não tem o entendimento que esse dinheiro é nosso. Está sendo distribuído. Então, doutor Marcos Tosta se acha preparado para assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, certo? Olha, Maurício, nós nunca estamos totalmente preparados para nada, né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que estamos em processo de preparação, né? Que cada passo é dado em direção a estar preparado para poder honrar o mandato que, possivelmente ou não, a população nos conceda, porque é a soberania do povo na hora do voto que concede ou não essa oportunidade ao cidadão. Então, assim, eu sou uma matéria em transformação, sempre procurando o melhor. Verdade. Tem filhos? Você falou de filhos? Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, Yasmin e Marcos. E Marcos, né? O xará. O xará. O Marquinhos. O Marquinhos. Então, eu costumo sempre citar um versículo bíblico. A Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para o seu filho, certo? Muitas vezes, nós, no nosso olhar material, no nosso olhar carnal, a gente pensa, não, a herança que eu tenho que deixar para meus filhos é um prédio, é um apartamento, eu tenho que deixar para meus filhos uma herança, dinheiro na conta, tá entendendo? Mas a gente sabe que a herança que devemos deixar para nossos filhos é o nosso caráter, é o como agir, o como lidar com a situação. E eu queria saber, o Marcos Tosta, doutor Marcos Tosta, a herança já está sendo preparada para deixar para os filhos dessa questão, né? Isso, com certeza. Tirando a questão material, como você bem falou, e como a Bíblia, que é o livro que orienta a vida de muita gente, inclusive a minha, o que eu pretendo deixar é o exemplo, né? O exemplo de dignidade, de honestidade e de algumas outras características que não vale a pena a gente estar falando aqui, mas que são características que levam o cidadão a ser um cidadão melhor.
Pois é. Então, estamos aqui ao vivo com o Dr. Marcos Tosta, ele que é dentista e também professor de educação física, e está colocando o seu nome para ser avaliado pela população de Santo Antônio de Jesus, está pleiteando lá uma cadeira lá na Câmara de Vereadores. A Câmara Maurício, Nova... Vamos mandar um abraço aí ao colega Heron Pinheiro, que entrou aí para assistir a nossa... É o dentista, grande dentista da cidade, Heron Pinheiro. Pronto, aí, Heron Pinheiro, aí o abraço de doutor Marcos Tosta, amigo e colega de trabalho também, isso, né? Tá dando esta credibilidade aí à nossa audiência também, muita gente aqui conosco, e é isso aí. Então, aqui eu ia falar o seguinte, Câmara de Vereadores nova, né? A Câmara foi inaugurada, mas de uma forma como esse novo momento que vivemos, né? Não foi o novo normal, essa coisa de poucas pessoas só foram lá e tal, inaugurou. Mas 2021, com certeza, né? Tudo bonitinho e tal. Como avaliar esse mandato, essa Câmara? O vereador Tom já recebeu vários elogios e muitos também criticaram ele pela forma fazer Câmara e tal. Mas como você avalia essa decisão, essa vontade de levar um prédio novo, totalmente reformado, para os trabalhos legislativos? Olha, Maurício, eu avalio de forma positiva o prédio novo. É claro que a gente pode questionar se precisava uma obra daquele porte, né? Por conta de muita gente na cidade não ter condições financeiras, né? E às vezes a gente vai fazer uma construção que acaba se tornando uma afronta àquela pessoa que menos tem, os mais necessitados. Mas é claro que a Câmara de Vereadores, sendo a casa do povo, né? Eu acho que o intuito do presidente da Câmara, Tom, foi dar o melhor ao povo de Santo Antônio de Jesus. E eu espero que em 2021 o povo, né, a população de Santo Antônio de Jesus, assuma o seu papel político e vá para todas as sessões nessa nova Câmara, guardando os cuidados sanitários, com máscara, álcool gel, né, e distanciamento, e cobre dos seus representantes soluções para a nossa cidade. É isso aí. Sônia Moura está nos assistindo, viu? Sônia, abraço. Está nos assistindo. E um abraço, Sônia Moura. Que Deus abençoe. É isso aí. Ela está assistindo numa sala, não apareceu aqui para mim no meu painel, mas ela está numa sala assistindo aqui, protetora dos animais. Isso. Acaba de entrar aqui também o pastor João Miranda. MG, um abraço, pastor. Estamos ligados. Pastor João Miranda. Aí a sua esposa Carla está conosco também. Então, o Facebook, ele tem essas coisas. A pessoa entra numa sala e fica numa sala fechada e muitas vezes não aparece aqui para o meu painel. Por isso, eu não coloquei aqui o seu nome ou o seu comentário. Você que está nos assistindo aí numa sala, fique à vontade, faça sua pergunta que a gente vai chegar até ao doutor e falar. Agora, doutor, para finalizar, doutor Marcos Tosta, apoiador de Rogerinho, apoiador de Rogério, como é que o senhor avalia esse mandato de Rogério Andrade como prefeito de Santo Antônio de Jesus? Já vista que ele, como deputado, né, já trouxe muitas coisas aqui para Santo Antônio de Jesus, mas como prefeito foi os primeiros 4 anos dele, está 3 anos e alguma coisa. Como é que o senhor avalia o mandato de Rogério Andrade na cidade de Santo Antônio de Jesus? Olha, Maurício, eu estou bem à vontade para falar sobre o mandato do prefeito Rogério Andrade. Acredito que, com todas as dificuldades que é gerir uma cidade do porte de Santo Antônio de Jesus, ele vem dando conta, né, em número de obras que ele trouxe para a cidade, que ele está executando na cidade. Eu acho, creio eu, né, nos mais de 15 anos que já tenho dentro de Santo Antônio de Jesus, que não teve prefeito que fizesse tantas obras. É claro que a gente poderia discutir
o tipo da obra, às vezes a qualidade da obra, isso é discutível, né? Porque cada pessoa pensa diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático do que eu estou falando. Ele asfaltou a Rua Santo Antônio, né? Se você me perguntar, você como transeunte da Rua Santo Antônio, você gostou do asfalto? Eu vou te dizer que eu entendo que aquela rua poderia ter uma solução mais ecológica, né? Utilizar os pisos intertravados, o que daria o piso grama também poderia ser utilizado, que é aquele piso vazado com grama no meio, que isso daria um escoamento melhor para as águas da chuva, né? E a rua não perderia sua característica principal, que é aquela rua tranquila, que as pessoas tinham que passar mais devagar, porque o piso não é tão liso como o asfalto, né? Então, o que a gente pode discutir em relação à atuação do prefeito seria isso, né? Vamos discutir o que a gente esperava também. Por exemplo, eu, como frequentador da Rua da Linha, faço as minhas caminhadas lá. Se você perguntar, você hoje tem uma Rua da Linha melhor do que a antiga Rua da Linha, eu vou te dizer sim, e foi na gestão do prefeito Rogério Andrade. Agora, o que você esperava daquela obra? Aí a gente pode dizer, poxa, eu esperava muito mais, né? Eu esperava que naquela rua tivesse as lixeiras subterrâneas para as pessoas não estarem jogando seu lixo ali naquele canteiro onde a gente anda, atraindo ratos, atraindo insetos, né? Então eu daria como solução a lixeira subterrânea. Eu esperava umas calçadas mais largas para poder facilitar as nossas caminhadas, né? Então, ele vai colocar aí os aparelhos de ginástica ao ar livre, isso é louvável, né? É um certo tom de modernidade. Esperava os passeios das casas também mais largos, onde as pessoas pudessem colocar uma mesa para sentar, conversar, e aí a gente caminhar naqueles passeios também, né? A gente esperava diferente, mas não tira o mérito do que foi feito. É verdade. A gente sabe que o gestor no município realmente, a gente vai ter obras feitas, obras a fazer e obras muitas vezes que são mal feitas, né? Porque muitas vezes a empresa chega lá e faz a coisa e tal. Mas você falou bem aí sobre as ruas que são asfaltadas, sobre aqueles blocos intertravados, né? Isso. Eu me lembro bem quando João Felipe de Souza Leão, conhece? Rapaz, João Leão, vice-governador. João Leão. João Leão, assim, porque eu já conheço o João Leão há muitos anos. Inclusive, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele. Quando eu comecei a falar da situação dele, ele parou, me segurou e fale mais sobre mim aí. Aí a gente ficou batendo um papo e ele viu realmente que eu conheço a história política dele, quando ele foi levado para Lauro de Freitas, pelo antigo prefeito de Lauro de Freitas, que era Gerino, nome Gerino. Então, o que foi que ele fez? Ele levou o comércio às estrelas. Porém, o que foi que ele fez? Ele pegou as ruas secundárias, ruas históricas, que eram com calçamento, refez tudo, deixou tudo bonitinho, e disse, olha, essa parte da cidade a gente não vai asfaltar, essa parte a gente vai manter com os calçamentos para não fugir da história da cidade, da cultura da cidade. Então, a gente sabe que o asfalto chega, é bom para o comércio, a questão de ruas serem interditadas como ida mão dupla, só para mão, é bom, porque quem chega circula pela cidade. Mas esse olhar também pela cultura da cidade, pela história da cidade, é muito importante. E enxergar tal rua, ali tem a Rua Santo Antônio, Justiniano Rocha Galvão, vamos, né? Então, tudo isso é coisas que um vereador, no caso, você chegando lá, você vai ter os seus projetos para chegar, olha, vamos ver aqui se não pode fazer e tal e tal. Agora, doutor Marcos Costa, pode falar. Exatamente, Maurício. Minha atuação na Câmara de Vereadores, se eu tivesse a oportunidade, seria em relação a obras justamente isso,
trazer o olhar diferenciado, né? No meu caso, traria o ponto de vista ambiental, né? Por quê? Por que asfalto e por que não asfalto? Eu acredito que o asfalto, todo mundo sabe, ele permeabiliza o solo, né? E se você já tem uma rua que tem problemas de alagamento, apesar de que as chuvas chegaram na cidade e aquela localidade não alagou, né? Mas você poderia ter uma solução verde, uma solução ambiental, o piso intertravado, o piso grama, né? A questão também da acessibilidade, né? Botar ali o guia para as pessoas que têm deficiência visual, se orientar, que falta na rua, né? Ali na Rua da Linha ele já está colocando, isso é importante, né? Então, eu tenho que trazer esse olhar, eu costumo dizer nas minhas redes sociais, até o lema da minha página, por uma SAGE mais humana, né? E entendendo humanidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista da mobilidade urbana. Eu sou um defensor ferrenho da utilização de bicicletas, tanto para trabalho quanto para lazer, né? E Santo Antônio de Jesus tem muitos ciclistas, e hoje, né, por um fenômeno da pandemia, o número de ciclistas também aumentou. Lá em Salvador eu vi que aumentou a venda de bicicletas 50% na pandemia, em relação a 2019. Né? Mas onde eu quero chegar? Que a minha atuação trará esse olhar. Né? Como vereador, eu não aceitaria não discutir o que fazer numa rua. Olha, o que está previsto aqui é asfalto, tudo bem, mas vamos discutir uma outra solução. Uma solução acessível, ecológica, sustentável. Então, é isso que eu falo da gestão. É uma gestão que tem inúmeros acertos, que realmente apresenta uma quantidade, um volume de trabalho muito grande, mas aí vem a minha crítica do ponto de vista da discussão do projeto. O que, né, do ponto de vista cultural, como você citou também, né, da tradição daquela rua, e isso aí que a gente pretende trazer, dar esse salto de qualidade na discussão da cidade. É isso aí, gente. Estamos conversando com o Dr. Marcos Tosta, mais uma vez, né? Dr. Marcos Tosta, dentista, ele que é professor de escola, ele que é professor de educação física, está conosco aqui falando um pouco sobre os seus projetos, né? Ele que é pré-candidato a vereador em nossa cidade. Agora, doutor, eu quero só que o senhor fale algo que não foi lhe perguntado e que o senhor queira acrescentar. Olha, Maurício, eu acho que estamos aí com 1h03 de live, falamos muita coisa, né? As pessoas tiveram oportunidade aí, no meu ponto de vista, de conhecer um pouco do professor, do dentista Marcos Tosta. Quando a gente falou da questão de ser homem público, e as redes sociais traz esse caráter de homem público para quem milita nela, né? Apesar de muitos já me conhecerem aí nas redes sociais e conhecem como se, né, a gente às vezes conversa como se já se conhecesse pessoalmente, né? E nessa live tive a oportunidade de falar, de apresentar projetos, de me apresentar, de apresentar a minha referência política e pessoal na cidade, que é Dr. Trigo, tá? E acho que não sobrou nada para a gente falar, não. Claro que se apertar aí, sai mais coisa, né? Mas o MG e você está de portas abertas, querendo sempre... Olha, eu estou precisando chegar no programa aí para estar falando algo e tal. Está de portas abertas. Então, já que não tem o que acrescentar, pelo menos eu deixo aí agora as suas considerações finais para esse povo aí que nos acompanha. Isso. Deixar um abraço aí para todos vocês que acompanharam essa live. Parabenizar Maurício por esse trabalho muito importante para a sociedade santo-antoniense, né, que traz temas interessantes, traz informações e notícias do dia a dia da nossa cidade, do Brasil, do mundo. E agradecer a participação de todos.
Vocês podem aí me procurar nas redes sociais, na minha página no Facebook, Marcos Tosta Oficial, que está lá com 3.000 e poucos seguidores, e eu gostaria de ter mais seguidores nessa página aí, então vão lá e sigam. Estou com quase 9.000 seguidores lá no Instagram, também esperando vocês seguirem lá, porque eu estou sempre apresentando meus projetos através das redes sociais, tá? Nas redes sociais vocês vão encontrar o meu WhatsApp, que é o meu contato, onde a gente mantém um diálogo mais próximo e, assim, me colocar desde já à disposição sua, Maurício, para debatermos qualquer outro tema que você queira, dentro da área da saúde bucal, dentro da área da educação, dentro da área ambiental e da proteção animal. Estou aqui à disposição. De política também, se quiser bater esse papo, a gente bate. Você tenha certeza que tem aqui no amigo Marcos Tosta uma pessoa que vai lhe falar a verdade sobre o que você perguntar, sem dependência de ninguém, tá certo? Não estou preso a nenhum grupo político ou financeiro, uma pessoa independente, que tem independência de ideias. E é isso, agradecer a todos vocês aí, deixar o meu grande abraço para todos. É isso aí. Obrigado, doutor Marcos Tosta, pelas palavras. E aqui a gente faz um programa, como eu falo sempre, um programa light. Aqui a gente não está para dizer se um grupo A é bom, se o grupo B é bom. O programa, o intuito é expor as ideias e trazer projetos, né? Então, o intuito do programa MG e Você é esse. A gente fala sobre vários assuntos e, inclusive, não podemos deixar de falar da política. Agora, uma política... Não uma política perseguidora, não uma política que aponta A como bom, B como ruim, aí amanhã eu vou estar apontando B como bom. Não, então, o papel do MG não é esse. O papel do MG é isso aí, é expor as ideias, projetos, assim como o senhor trouxe hoje. E eu só tenho a agradecer pela confiança de estar conosco nesta noite, tá bom? Eu que agradeço, meu amigo. Valeu, MG, sempre à disposição. Um grande abraço. Valeu, doutor. É isso aí, gente, né? Chegou ao fim mais um programa MG e Você. Uma entrevista muito boa, muito gratificante estar falando aqui com o doutor Marcos Tosta, e onde ele expôs aí os seus projetos, onde ele expôs as suas ideias. E você que é pré-candidato a vereador, a qualquer cargo, entre em contato conosco. Pode procurar em nossas redes sociais, MG Notícias, que você vai nos encontrar. E vamos marcar também para que você exponha as suas ideias e os seus projetos. MG Notícias, né? Nosso slogan é Aqui Você Fica Bem Informado. Então, MG e Você, que é o nosso programa, que vai ao ar todas as quartas e sextas, sempre a partir das 20 horas. Para vocês que nos acompanharam até o momento, nosso muito obrigado, que Deus abençoe e guarde todos os lares, todas as famílias, e que venha nos fortalecer cada vez mais. Um cheiro no coração de todos, um abraço e fique com Deus.